Ei, não passe esse vídeo se você quer saber sobre globalização, ter dicas sobre globalização para a prova do Enem, para as provas dos vestibulares Brasil afora. Trata-se de um tema que sempre, absolutamente sempre cai na prova do Enem e você tem que estar por dentro. Globalização nunca fica sem estar na prova. Mas antes de mais nada, dá o like, compartilha esse vídeo, comenta à vontade e livremente e não deixa de se inscrever no canal agora se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações para estar recebendo sempre conteúdos novos, beleza? Seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso canal. Vamos para a dica de geografia, essa disciplina das ciências humanas. Globalização cai sempre. Qual é a dica, professor, então, para a globalização? Precisamos compreender que a intensa e veloz forma como nos comunicamos é um dos efeitos desse assunto que cai bastante. Então a primeira grande dica é sobre a questão da comunicação, que é vastamente explorada no Enem quando o assunto é globalização. Na prova do Enem, a globalização ela pode ser tratada, discutida, ela pode vir nas questões de diversas formas, de diferentes ângulos. O Enem ele não pergunta necessariamente o que é a globalização ou quais as suas principais características. Como ele cobra que você tenha competências, habilidades tão famosas no Enem, ele geralmente coloca algum problema, alguma situação do mundo globalizado, alguma situação que envolva globalização, para saber se você, que é candidato a passar na prova, a acertar a questão, tem a competência de entender o problema, a habilidade de lidar com ele, se você consegue analisar, se você consegue compreender bem e assim assinalar a alternativa mais coerente com o texto, mais coerente com o problema em questão, que são problemas, neste caso da dica de hoje, que tratam sobre globalização. Então a globalização é um conteúdo de geografia que pode vir atrelado a diversos temas, como por exemplo geopolítica. Tem um vídeo aqui de dicas de geopolítica na geografia que você precisa assistir. Vai aqui, bota geopolítica com o Brandão e vai lá assistir essa dica. É o conteúdo que mais está caindo na prova do Enem quando o assunto ou quando a disciplina é a geografia, mas pode cair outros diversos. Em relação à geopolítica, por exemplo, a globalização pode estar tratando sobre alguma questão internacional, algum trecho de uma entrevista, alguma fala de algum presidente, um gráfico sobre questões atuais. Então a globalização ela vem junto, linkado a outros temas e alguns temas importantes como geopolítica, ou atrelada a questões agrárias, ainda que seja questões agrárias no mundo, como linkado à questão da geopolítica também, ou questões agrárias no Brasil. Então ela vem linkada, seja a questões agrárias no Brasil, ou mesmo a questões agrárias mundo afora, a partir desse contexto de geopolítica. Estou falando mais especificamente a partir desse exemplo das questões agrárias, junto com o conteúdo de globalização, cobrando, por exemplo, do aluno que ele tenha a capacidade de analisar a produção de alimentos no mundo, ou no caso do Brasil também. Enfim, nesses dois exemplos que nós citamos anteriormente, seja geopolítica, seja questões agrárias, o aluno que vai fazer o Enem, ele tem que estar ligadaço, ele tem que estar esperto em ter um bom senso interpretativo, em ter uma capacidade de interpretação crítica, criticidade, ser interpretativo criticamente, ter a capacidade de análise bem apurada. Para isso ele precisa estar bem informado, consumir muito informações sobre a atualidade, sobre questões do mundo todo. Tem que ter necessariamente a noção de espaço para perceber que fatores nacionais podem influenciar fatores e questões internacionais e vice-versa, que as questões e fatores internacionais também impactam, trazem consequências para o âmbito nacional. Então tem que estar bem atualizado, tem que ter senso crítico para ter essa compreensão e, consequentemente, conseguir assinalar a alternativa correta dessas questões que são ultra mega bem contextualizadas e que alguns, por desatenção ou falta de informação e de
conteúdo acabam errando a questão. Para finalizar, vou citar alguns dos temas nos quais a globalização pode estar ligada, pode estar na prova do Enem, nos quais costuma a cair questões sobre globalização. Repito, não se pergunta o que é globalização ou quais as principais características da globalização. Cobra-se globalização junto com outros temas. Então, a globalização pode ser abordada pelos seguintes assuntos: migrações internacionais, distribuição da riqueza e da população pelo mundo, desenvolvimento de novas tecnologias. Dá um parênteses aqui, só aqui, caiu na prova de 2022, o Enem 2022, duas questões sobre inteligência artificial, e não é um tema necessariamente que um professor chegue para dar em aula, não é um conteúdo propriamente de nenhuma das disciplinas de ciências humanas, e estava lá na prova do Enem 2022. Trata-se dessas novas tecnologias próprias da globalização e que caem muito na prova do Enem, por exemplo, com globalização de forma indireta. Então tem que estar ligado. Ordem mundial, capitalismo e socialismo e os conflitos sociais, os conflitos civis pelo mundo. Aí vai outra dica: guerra da Ucrânia. Muito provavelmente nos próximos anos nós teremos questões acerca da guerra da Ucrânia, da invasão russa em território ucraniano, que é conteúdo extremamente atual, um assunto recorrente em todas as mídias, um assunto que está impactando, ou melhor, um fato social está impactando o mundo todo, e o Brasil não está fora do mundo, está impactando também no Brasil, na economia, na política, enfim, um conteúdo que você precisa estar informado e precisa estar ligado no que é a globalização. Por fim, para você não sair desse vídeo sem saber o que é globalização, eu vou dar um conceito breve do que é globalização. Globalização é um processo de expansão política, econômica, cultural a nível mundial. É o nome dado ao fenômeno de integração do espaço mundial mediante, sobretudo, aos avanços técnicos nos setores de comunicação e transporte, especialmente, mas trata-se de uma integração em diversos outros setores, de interação, ou melhor, integração de questões culturais, integração econômica, integração no mundo todo, no que nós chamamos de mundo globalizado. Aí vai uma dica aqui: pesquisa aí Milton Santos e globalização. Milton Santos é o cara, é o pai da geografia, é um brasileiro porreta que vai definir para você muito bem o que é globalização. Ou então assiste nossa aula sobre globalização aqui no nosso canal. Em resumo, a globalização é um fenômeno de integração, de interconexão entre os países, entre as diversas regiões, entre os diversos povos e civilizações. Trata-se de uma integração e interconexão social, psicológica, cultural, econômica, política, enfim. É como se os indivíduos do mundo todo, os diversos países, estivessem conectados entre si, tratando-se assim de uma ampliação das relações comerciais, políticas, como eu já falei, culturais, das relações sociais em escala global, mundialmente. Beleza? Espero que tenham gostado da dica. Não deixe de compartilhar esse vídeo, de se inscrever no canal e não sai daqui sem dar o like. Até a próxima dica.